Nós vamos esta manhã, pela graça de Deus, assim me ajuda o Senhor, considerar um assunto que eu reputo de muita importância. Como extrair o melhor dos outros? Sim, porque extrair o pior dos outros, nisso somos peritos. Nós somos capazes de fazer com que uma pessoa se irrite. Nós somos capazes de fazer com que os outros digam coisas desagradáveis. Agora, fazer com que os outros digam e ponham cá para fora o que de melhor têm, essa é que é a ciência. E que o Senhor me ajude, porque isto não é fácil. Eu vou tentar expor o assunto de forma a que todos nós nos tornemos peritos, não em extrair dos outros o que de pior eles têm, mas em extrair dos outros o que de melhor eles têm. Na semana passada, há 8 dias, o nosso irmão Fernando Quental falou sobre o sal. Espero que não se esqueçam, e eu também, o sal e não só. Foi o sal e o limão, e a cebola, eu ia dizer o limão. Foi o sal e a cebola. E eu espero que vocês nunca mais se esqueçam daquela mensagem. Aliás, para quem quiser ouvi-la de novo, vá lá ao site da igreja e ponha aquilo em play e ouça outra vez, porque só lhe vai fazer bem. Eu, no fim da reunião, tive a ocasião de dizer ao nosso irmão Fernando Quental, eu tive a ocasião de dizer assim, olha, há um pormenor que o sal faz, que eu não sei se já tinhas reparado, mas isto foi particularmente eu a dizer a ele, não é? O sal faz uma coisa fantástica. Entre as várias coisas que vocês viram que o sal faz, e nós devemos ser como o sal faz uma coisa muito simples e que é fantástica. O sal faz sede. O sal faz sede. E queridos irmãos, se nós não fizermos sede de Deus aos outros, somos tudo menos sal. Quando eu estou ao pé dos outros, os outros têm sede de Deus ou têm sede de me dar 2 surras? Que tipo de sede provocamos nós nos outros? Curiosamente, quando o Senhor Jesus Cristo diz na Bíblia, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o Senhor Jesus está a pensar nos outros. E está a pensar que os outros dependem daquilo que eu sou ou que eu não sou. Daí que é importante eu ter muito cuidado com aquilo que sou, porque afeta os outros. Os outros precisam que eu seja sal e os outros precisam que eu seja luz. Existe uma história na Bíblia que me impressiona imenso, que é a história de Esaú e de Jacó. Nós sabemos que Jacó só fez mal a Esaú. Jacó, deixei de dizer Isacó, a mistura dos dois. O Jacó mentiu a Esaú, trapaceou Esaú, prejudicou Esaú, roubou Esaú. Quando se passaram anos e um dia se encontraram, Jacó estava cheio de medo. Nós conhecemos a história, não vou agora entrar aqui em detalhe nela. E estava com medo de se encontrar com Esaú. Estava com medo de que Esaú se vingasse daquilo que ele tinha feito. Mas diz a Bíblia que quando eles se encontraram, ao contrário daquilo que Jacó esperava, Esaú abraçou o seu irmão. E com este gesto, Esaú extraiu de Jacó o melhor dele.
Disse Jacó: eu tenho visto o teu rosto, Esaú, como o rosto de Deus. Será que Jacó viu o rosto de Esaú como o rosto de Deus quando mentiu, quando lhe roubou, quando trapaceou, quando prejudicou? Por que é que ele agora viu o rosto de Esaú como o rosto de Deus? Pela atitude de Esaú, pelo gesto de Esaú, pelo abraço de Esaú. Nós podemos extrair dos outros o melhor. É sobre isto que eu vos quero falar. Isto significa, na prática, como edificar os outros. Como edificar os que estão mais perto de nós, o nosso próximo. Como edificá-lo. Como torná-lo melhor. Como torná-lo mais doce. Como torná-lo mais apetecível. Como torná-lo mais perto de Deus. Como torná-lo mais útil. O objetivo daquilo que eu quero falar-vos esta manhã é levar-vos, e a mim também, a que as pessoas que estão mais perto de ti se tornem melhores pessoas através de ti. Porque se as pessoas, estando perto de mim, não se tornam melhores pessoas, eu sou muito mau. Eu sou muito mau. E isto é motivo para reflexão. O desafio, portanto, é pela convivência comigo levar as pessoas a serem melhores. E que jamais as pessoas fiquem prejudicadas por estarem perto de mim. Fiquem piores do que estavam quando me encontraram. O objetivo é que as pessoas que me encontram, que privam comigo, que estão comigo, se tornem melhores pessoas. E não piores pessoas. Amores. E tanta gente fala de amor, não é? Mas essa é da língua para fora. Na prática, onde é que está o amor? Amores, queridos irmãos, é dar às pessoas aquilo que as pessoas não merecem. Isso é que é amor. Não é, ai tal, ele fez-me bem, eu então vou-lhe fazer bem, eu amo-te muito. Pois é. Mas quando aqueles não me fazem bem e eu chegar lá ao pé deles, eu amo-te muito. Isso é que é amor. Porque o amor de Deus é este amor incondicional. É este amor que ama quando não é amado. E é este amor de Deus que Deus quer ver no meu coração e no vosso. E que faz a diferença. Este ministério sobre o qual estou a tentar falar esta manhã, e que eu espero que vocês exerçam, todos vós, inclui todas as pessoas. Inclui aquelas pessoas que nós reputamos de más pessoas. Inclui essas. Jacó era uma má pessoa. Sejamos sinceros. Jacó era uma má pessoa. Aquilo não se faz a um irmão. Esta semana passei por uma situação, esta semana passada, de alguém no meu serviço, não interessa, estava com o coração destroçado por aquilo que um pai foi capaz de fazer a um filho. Eu fico pasmado com aquilo que pais são capazes de fazer por filhos, ou fazer a filhos. E também fico pasmado noutra situação
do que um irmão foi capaz de fazer a um outro irmão. Nós somos irmãos uns dos outros. O que é que estamos a fazer uns aos outros? Nós somos irmãos. É fácil falar, ouvir aquela história e dizer, pá, isto não se faz. Pois é. Eu depois conto a história ao contrário e digo assim, olha, tu estás no filme. E agora? Ainda tens a mesma reação? Faz lembrar Natã, como ele falou com David. Conhece a história de Natã e David? Conhece a história daquele pastor que só tinha uma ovelha? E do outro que tinha tantas ovelhas? E David disse, isso não se faz. Pois é, David, és tu esse homem. É tão fácil falar dos outros, não é? Mas quando nos somos colocados lá, no meio da situação, a coisa muda de figura e eu espero que Deus nos ajude. Todos nós sabemos de pessoas boas que pioraram por causa de relacionamentos. Há mais ou menos um ditado popular que diz mais ou menos isto. Se tu andares com os bons, serás tão bom como eles. Mas se andares com os maus, serás pior do que eles. E a história está cheia de pessoas que, devido a relacionamentos inconvenientes, ficaram piores. Conheci uma irmã na fé. Que privei muito com ela anos. Uma mulher fantástica. Passados anos depois de eu não a ver, quando a vi, não a reconheci. Não era aquela que eu tinha conhecido antes. O relacionamento com o marido modificou-a, tornou-a pior. E o casamento desfez-se. Conheci uma rapariga quando eu estava em África, em Moçambique, que era simplesmente a aluna mais inteligente, mais fantástica do colégio onde eu andava. Uma rapariga tímida, reservada, modesta, super inteligente, as melhores notas, fantástico. Eu vim para Portugal. Passado um ano, quando voltei a Moçambique, aquela rapariga estava um farrapo. Arrastava-se nas ruas com a droga. Relacionamentos. Os relacionamentos que ela teve destruíram-na. Pois é. Pois é. Os que se relacionaram com ela destruíram-na. Mas os que se relacionam comigo também me podem destruir. E aqueles com quem eu me relaciono também os posso destruir a eles. Cuidado, pois. Cuidado, muito cuidado. Quando Deus coloca alguém perto de mim, eu sou responsável por ajudar essa pessoa. E Deus colocou-nos a todos nós aqui na igreja perto uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Não há pessoa mais perto de mim do que os meus irmãos. Eles são osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quando Deus coloca alguém perto de mim, eu sou responsável por ajudar essa pessoa a ser melhor. E não fazermos como Caim. Não é verdade? O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu quando ouço isto da parte de alguns até tremo. Estou perante um assassino. Estou perante um assassino. Ponhamos as coisas com os nomes certos. Caim era e foi um assassino. Ele matou o seu irmão.
A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para não vivermos sós, para vivermos em comunidade, para termos relacionamentos. Diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 a 12, eu cito. Vocês depois, se quiserem, vão lá ler. Mas agora, ouçam. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Nós temos que perceber que juntos podemos ser melhores do que sós. E vou-vos dizer uma coisa. Vocês sós não valem nada. Eu só não valho nada. Eu sou melhor convosco e vocês são melhores comigo, pela graça de Deus. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Há dias eu estava em casa e cerca das 5 da manhã, 4h30, acordei estremunhado porque estavam a bater à porta. E um senhor com 80 e tal anos, quase 90, com bengala, desceu do segundo andar até a minha casa ao primeiro andar, aflito que a esposa estava caída e não tinha quem a levantasse. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Os nossos relacionamentos, irmãos, determinam se a nossa vida está a ser uma vida bem-sucedida ou está a ser um fracasso. Vocês podem avaliar a vossa vida pelos vossos relacionamentos, sabiam disso? Vocês, repito, e eu. Os relacionamentos são fontes tanto de grande alegria como de grande sofrimento. Esta é que é a realidade. Quando nos relacionamos mal, significa que temos vida de inferior qualidade. Quando nos relacionamos bem, temos vida de qualidade superior. O relacionamento que nós temos com os outros tanto pode fazer-me sentir um miserável. É que nós, quando nos relacionamos com os outros, temos duas hipóteses. Ou nos sentimos miseráveis, ou nos sentimos reis. Vamos inverter a situação. Eu, quando me relaciono com os outros, ou faço-os sentir miseráveis, ou faço-os sentir reis. Pensem nisso. Há pessoas com quem nós nos relacionamos que nos fazem sentir-nos mal, que nos fazem sentir sermos os piores. Quando chegamos perto dessas pessoas, as palavras que nós recebemos delas são sempre frias, azedas, negativas. E quando saímos do pé dessas pessoas, sentimos-nos piores. Mas há pessoas que, quando nós chegamos ao pé delas e estamos em baixo, saímos do pé delas sentindo-nos em cima. Chegamos ao pé delas cabisbaixos a olhar para o chão. Saímos do pé delas com a cabeça erguida a olhar para o céu. Chegamos com dores. Saímos com alegria. E a minha pergunta é: porquê?
Porque essa pessoa percebeu que está cá para ajudar os outros a serem melhores. Eu falaria sobre uma situação que não vou falar para não me divergir, mas que tem a ver com o namoro. Não vou desviar para o namoro. Uma vez um indivíduo, numa paragem de autocarro, agrediu verbalmente a namorada, devia ser namorada, de uma maneira que até no outro lado do passeio se ouvia. Foi vergonhoso aquilo que ele fez em relação a ela. E depois daquela tareia que lhe deu, ele arrancou para ali fora e ela foi atrás dele. Pois é. Ela foi atrás dele. E a minha pergunta: o que é que aquela rapariga esperava de um casamento com aquela pessoa? Um eventual casamento. E se porventura ela iria continuar a investir numa situação daquelas? Os psicólogos sabem muito destas coisas, e eles dizem que a maior parte dos problemas emocionais têm razões nos relacionamentos. Os problemas têm a ver com relacionamentos. As pessoas vão ao consultório, sabem porquê? Por causa do namorado, por causa do noivo, por causa do marido, por causa da mulher, por causa do pai, por causa do filho, por causa do amigo, por causa do colega de trabalho, por causa do vizinho, é por causa dos outros. As pessoas ficam doentes por causa de relacionamentos. Por isso é que é tão importante eu falar sobre isto. Construir relacionamentos saudáveis, sólidos, fortes, grandes relacionamentos, determina a qualidade da nossa vida. Aprendamos, pois, a extrair o melhor dos outros. Aprendamos a edificar os outros, a torná-los melhores. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, nós lemos assim: o amor é sofredor. A tradução na linguagem de hoje desta passagem diz: o amor é paciente. Porque quem tem paciência sofre. E diz a nossa versão a seguir que o amor é benigno. A mesma versão na linguagem 2 diz: o amor é bondoso. Sabem o que é que diz uma paráfrase muito famosa da Bíblia sobre esta passagem? A célebre paráfrase de Phillips. Diz assim: o amor procura forma de ser construtivo, nunca de ser destrutivo. O amor procura sempre forma de ser construtivo. O amor, portanto, podemos resumir daquela passagem: o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor constrói. Então, perante isto, convém que a gente escute bem o que a Bíblia diz. Se a minha vida está assente num ou mais relacionamentos destrutivos, isso é tudo menos amor. Chamem-lhe tudo o que quiserem, mas amor não é. Que tipo de relacionamento é o meu? É tudo menos amor. Quer seja um casamento, quer seja uma amizade, qualquer tipo de relacionamento, o amor constrói. Se a coisa se está a desmoronar e a cair, podes ler por baixo: isto não é amor. Paulo aos Romanos diz assim: portanto, cada um de vós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Romanos 15:2. Portanto, cada um de vós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. A paráfrase de Phillips sobre essa passagem diz assim: devemos considerar o bem do nosso próximo e ajudar a edificar o seu caráter. Nós precisamos de contribuir para que o caráter dos outros seja fantástico.
Eu ontem estava numa reunião com descrentes. E nessa reunião com descrentes, veio à conversa um crente. Que terá dito qualquer coisa. Uma das pessoas descrentes disse assim: essa pessoa nem sabe que esta pessoa é crente. Disse assim: só por essas palavras que essa pessoa disse se vê o caráter dela. Positivamente. Que tipo de caráter é o nosso caráter? E tenho consciência de que posso ajudar os outros a terem um melhor caráter. E tenho a obrigação, o dever, pelo que nós vimos até agora, pela Bíblia. Quando eu olho para a igreja, para todos vós e os outros que não estão aqui, quando eu olho para todos vós, vejo muitas características boas em todos vós. Todos. Eu vejo características boas em todos vós. Eu sei o que é que vocês já estão a pensar. Que eu também vejo características más. Sim, vejo. Nem preciso de olhar para vocês. Que eu, se quiser olhar para vocês, vou encontrar características más em todos vocês. Mas eu tenho um espelho lá em casa e também sou capaz de encontrar características más em mim próprio. Mas não é disso que eu estou a falar. Todos têm coisas boas. Mas em todos vós há sempre uma coisa, pelo menos, que sobressai, que se destaca de bom em vós. Eu tenho a possibilidade de poder destacar o vosso melhor. E é este o meu grande objetivo, é procurar destacar o vosso melhor. É a minha responsabilidade. E deixar-me dizer, e vossa, destacar o melhor nos outros. Porque quando nós destacamos o melhor que todos nós temos, a concentração é no melhor. E o que é mau, dilui-se. E esse é o objetivo. Porque o velho homem vamos tê-lo sempre connosco. Nós temos coisas más em nós, porque temos uma velha natureza em nós. Todos nós, sem exceção. E dessa velha natureza, os frutos que ela emana são todos maus. E todos nós temos isso. E temos que abafar isso. E fomentar o que é bom. Da nova natureza, do novo homem. Mas dizia eu que eu vejo coisas boas em todos vós, e há uma que sobressai. Eu posso destacar o vosso melhor, e devo. Se vocês pensavam que eu vinha para aqui destacar o vosso pior, estão completamente enganados, porque não é essa a minha missão. Nem é o meu dever perante Deus, é exatamente o contrário. Cada uma das vossas coisas melhores, e todos vocês têm coisas melhores, é como um tijolo nesta obra de edificação. Nós estamos aqui a construir alguma coisa. E cada uma das coisas boas que vocês têm é um tijolo nesta obra de construção. Eu quando olho para vocês, não vou falar de nomes, eu podia falar, mas não vou falar. Quando olho para alguns de vocês, em alguns de vós vejo zelo. Isso é muito bom. Zelo. Olho para outros e vejo fidelidade. Olho para outros e vejo oração. Olho para outros e vejo evangelização. Olho para outros e vejo ajuda. Olho para outros e vejo serviço. Olho para outros e vejo mansidão. Olho para outros e vejo esforço. Olho para outros e vejo habilidade. Olho para outros e vejo visitação.
Olho para outros e vejo cuidado. Olho para outros e vejo simpatia. Olho para outros e vejo hospitalidade. Olho para outros e vejo bondade. Olho para outros e vejo organização. Olho para outros e vejo paciência. Olho para outros e vejo fé. E a minha lista podia continuar. Não quero ser exaustivo, nem maçador. Qual é o tijolo que tu representas? Qual é o teu tijolo nesta obra de edificação? Concentra-te nisso. Alguns de vocês, porventura, nem têm consciência daquilo que eu penso de vós. Se calhar Pedro não tinha consciência daquilo que o Senhor viu nele. Pedro, amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro deve ter pensado na vida dele. Tudo o que eu posso fazer em relação à igreja, eu posso ser útil em muita coisa, mas a última coisa que eu posso ser útil é eu ser pastor dos meus irmãos. Eu caí de uma forma tão grave. Quem é que vai ouvir aquilo que eu vou dizer a eles? Eu não sei o que é que tu fizeste que pôs em causa a tua vida. Se porventura alguém está numa situação dessas, isso não anula a potência que Deus colocou em ti, que Ele te quer usar. Se alguém misericordioso e gracioso é Ele quer usar-te como tu és. A nossa construção continua e cada um de nós tem responsabilidade nela. Hoje há aulas de muita coisa, como vocês sabem. Aulas de música. Quem é que aqui já andou em aulas de música? Põe o braço no ar. Muito bem. Aulas de natação. Quem é que já teve aqui aulas de natação? Muito bem. Se calhar aulas de mergulho já não serão assim tantos. Mas eu podia falar de aulas de ginástica, de culinária, aulas de inglês, outras línguas, aulas de mecânica, aulas de fotografia, empreendedorismo, está na moda, marketing, corte e costura, aulas de joalharia, aulas de pintura, aulas de cerâmica, de saúde, aulas de socorrismo. Ainda há dias na reunião de jovens estamos a falar, nós todos estamos a precisar de ter umas aulas de socorrismo, qualquer dia acontece qualquer coisa a alguém, nós não sabemos o que é que devemos fazer. Todos nós fizemos alguma coisa disto e de outras que eu não citei. Tivemos aulas, formação em alguma área da vida. Sabem porquê? Porque nós consideramos que isso era importante para nós. Certo? Porque se não fosse importante, não íamos fazer formação nessa área. Porque ajudou. Mas a formação que nós fizemos naquela área específica, por exemplo, quem fez aqui formação em música? Vocês fizeram formação em música, mas não estão habilitados no socorrismo. Nem no mergulho. Certo? Só nessa área específica. Já notaram que ninguém faz curso de relacionamentos? É uma coisa curiosa. Onde é que está o curso de relacionamentos? Isso dava um grande jeito. Já algum dia vocês ouviram falar, por exemplo, curso de relacionamentos intensivo durante 6 meses? Eu nunca ouvi que haja isso. Mas eu preciso de me relacionar melhor. Não apenas com o meu filho, com a minha esposa, com o meu sogro e a minha sogra, com os meus colegas de trabalho. É um problema que às vezes, e nós que somos crentes, cuidado se temos um mau relacionamento com os colegas de trabalho, que é um mau testemunho.
E por aí fora. Eu podia multiplicar, tem que andar para a frente. Bem, relacionarmos melhor em geral. Mas sabem de uma coisa? Este livro que eu tenho aqui, a Bíblia, é um livro de relacionamentos. E começa logo com o relacionamento entre o homem e Deus no Jardim do Éden. E começa com o relacionamento de um irmão com outro irmão, que é Abel com Caim. E se eu for pela Bíblia fora, eu vou ver que este livro é um livro de relacionamentos. Que eu não tenho tempo para falar acerca disso. E nós devemos olhar bem para este livro, porque é este livro que nos pode ajudar a nós nos relacionarmos melhor uns com os outros. Nós devemos ler a Bíblia também, em várias perspectivas, mas também devemos ler a Bíblia na perspectiva dos nossos relacionamentos. Por exemplo, o livro de Provérbios, não sei se vocês sabem, tem 31 capítulos. O Billy Graham, durante muito tempo na vida dele, ele lia todos os dias um capítulo de Provérbios. E assim, durante o mês, ele lia o livro de Provérbios todo. E ele dizia que aquilo fez um bem tremendo à vida dele. Mas o Billy Graham é um caso que eu tenho conhecimento, porque ele próprio disse, mas tenho conhecimento de outras pessoas que têm feito o mesmo. E o livro de Provérbios é, acima de tudo, um livro de relacionamentos. E nós fazíamos bem, se calhar, em começar a ler um capítulo de Provérbios por dia para aprendermos a relacionarmos melhor com os outros. E quero-vos dizer uma coisa. Se nós nos relacionarmos mal, não sei se têm consciência disto, pomos em causa tudo o mais que temos de bom. É incrível, mas é verdade. Um indivíduo pode ser bom nisto, naquilo e naquilo. Relaciona-se mal. Está tudo estragado. Como é que então eu posso identificar os outros? Como é que eu posso identificar o meu próximo? Isto é muito importante. Há pessoas que nos deixam ensinar. Há pessoas que permitem que chegamos ao pé delas e possamos ser um valor acrescentado para elas. E elas aceitam beneficiar alguma coisa da nossa parte. Mas há pessoas que não são ensináveis. De forma alguma. E isso é muito mau. Há pessoas que não são ensináveis, como há pessoas que não são tratáveis. E eu esqueci-me de dizer uma coisa que eu não disse e que me parece importante. Há pessoas que nós podemos classificá-las como a versão Gabriela. Salvaguardo aqui as nossas Gabrielas aqui da igreja, que não tem a ver com elas. Sabem qual é a versão Gabriela de pessoas? Há pessoas que são pessoas versão Gabriela. São aquelas pessoas que vocês conhecem, certamente ouviram, e há uma música de uma telenovela famosa que era da Gabriela, e essa música diz assim, a dada altura: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Epá, eu detesto as pessoas Gabriela. A versão Gabriela detesto. Nasceu assim, viveu assim e diz que vai morrer assim. Epá, se calhar vai parar o inferno, não sei. Eu não gosto de pessoas versão Gabriela. Se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Isto não é versão Gabriela. Isto é um assunto muito importante. O rei Saul era tipo versão Gabriela. Vocês conhecem a história do rei Saul, não era? Ele não era ensinável, como eu estava a dizer, nem tratável. Ele era um indivíduo de difícil trato, como vocês sabem. Ele teve grandes problemas de relacionamento, como vocês sabem. É incrível como é que uma pessoa se podia relacionar mal com um jovem tão fantástico como David. Mas ele não foi capaz de se relacionar com David. Tanto mal lhe fez. Sabem qual foi o fim dele? É o fim de todos aqueles que querem seguir os passos. Versão Gabriela. É acabar só. Ele acabou sozinho. No campo da batalha. Sozinho. Um fim triste. E só. Como é que posso identificar a minha vida e como é que posso ajudar a construir? As pessoas da minha vida que estão relacionadas comigo precisam de ser melhores.
Quais são as pessoas da tua vida? Eu já falei, já dei a entender as pessoas da tua igreja. E não só. Mas nós temos que pensar nisto seriamente. As pessoas com quem nós temos um relacionamento direto. Portanto, nós estamos aqui para etiquetar pessoas. Quando vos perguntarem a vocês qual é a sua profissão, o que é que vocês respondem? Alguns de vocês podem dizer, eu sou professor, ou sou enfermeiro, ou sou um funcionário da função pública, ou isto, ou aquilo. Mas digam sempre a segunda parte. Eu sou o que sou, mas eu sou outra coisa que eu quero dizer que vocês saibam. A minha profissão é edificar pessoas. A minha profissão é edificar pessoas. Como crente, essa é a minha profissão. Eu vou terminar, porque não é para eu falar muito. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, eu cito. O apóstolo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17. E quanto fizerdes, tudo o que fizerdes, é o que ele quer dizer, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu gostava de saber se alguns de nós éramos capazes de, no fim de fazermos o que fazemos e de dizermos o que dizemos, acrescentamos assim, em nome de Jesus. Acho que alguns vão ter alguma dificuldade em pôr lá, acrescentar isso àquilo que fazem e àquilo que dizem. Para terminar, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. E, portanto, no fundo, o que é que nós aprendemos aqui? Nesta passagem final. Que temos que fazer alinhamento das nossas intenções. Qual é a minha intenção? Esta é que é a grande questão. Para que vocês possam ter isto tudo alinhado, vocês têm que fazer um alinhamento de intenções. E a grande pergunta é, qual é a minha intenção naquilo que eu digo? Qual é a minha intenção naquilo que eu faço? Qual é a minha intenção no relacionamento que eu procuro ter com o meu irmão? Qual é a minha intenção? Os problemas dos relacionamentos passam pelas nossas intenções. Quando a intenção é errada, o ato é errado. Quando a intenção é errada, as palavras são erradas. Quando a nossa intenção está alinhada com a intenção que Deus define para mim, que é tudo para a glória de Deus, tudo vai ficar bem. Que Deus nos abençoe.